Origem do direito administrativo. A teoria da tripartição dos poderes, que teve como maior mentor Charles Montesquieu, Espírito das Leis, de 1748, abriu caminho para o surgimento do direito administrativo, ao estabelecer a necessidade de distribuição do poder estatal entre diferentes órgãos, separando e delimitando as funções legislativa, executiva e judiciária. Na França, o artigo 13 da Lei nº 16/1790 previu a separação rígida dos poderes. Some-se a isso o nascimento do Estado de Direito, o qual, à luz das ideias iluministas do final do século XVII e início do XVIII, no embalo das revoluções constitucionalistas norte-americana 1787, e francesa, 1789, estabeleceu que todos, inclusive o Estado, estão submetidos ao direito posto. Compreende-se, então, que a organização e funcionamento dos órgãos estatais, em suas relações internas e externas, não escapam à disciplina da lei. A doutrina aponta como marco inicial do direito administrativo a edição, na França pós-revolucionária, da Lei 28 de Pluvioso do ano 8º, algo em torno de 1800, diploma normativo da organização da administração pública francesa. Acrescenta-se, ainda, o importante trabalho da jurisprudência do Conselho de Estado francês, responsável pela construção de importantes institutos administrativistas, a exemplo da noção de serviço público. O Conselho de Estado francês foi criado pela Constituição de Brumário de 1799, com a dupla função de assessorar o governo na elaboração de atos normativos e de resolver as controvérsias administrativas. Tal competência contenciosa, contudo, era ainda incipiente, eis que suas decisões estavam submetidas ao chefe de Estado, a quem competia dar a última palavra, naquilo que se chamava justiça retida. Somente a partir de 1872 é que o Conselho de Estado ganha autonomia, com decisões não mais sujeitas ao controle do Executivo, assumindo verdadeira função jurisdicional, decidindo com independência e definitividade. A administração pública contenciosa define-se, então, de forma clara e apartada, iniciando-se a fase da intitulada justiça delegada. A doutrina explica o surgimento do Conselho de Estado na França a partir da desconfiança da burguesia revolucionária que ascendia ao poder em relação aos membros do judiciário, estes que se teriam mostrado comprometidos com o Ancien Régime. Aponta-se como marco para a autonomia do direito administrativo francês o famoso caso Blanco. Agnès Blanco, uma menina de 0,5 anos, foi atropelada por uma vagonete de uma companhia estatal e seu pai ingressou com uma ação de responsabilidade civil contra o Estado, momento em que se instaurou controvérsia acerca de qual justiça teria competência para julgar o caso, a comum, através da Corte de Cassação, ou a administrativa, por meio do Conselho de Estado, no qual o Tribunal de Conflitos estabeleceu que o serviço público seria o critério divisor das justiças comum e administrativa, conferindo ao direito administrativo, por tabela, um instituto, princípio próprio, o serviço público. Para além da França, que nos legou os importantes institutos, princípios e teorias do serviço público, ato administrativo, contrato administrativo, responsabilidade civil do Estado e regime jurídico administrativo marcado por prerrogativas e restrições, outros países influenciaram decisivamente a construção do direito administrativo. A Itália, com a noção de mérito administrativo, interesses públicos primário e secundário e sujeição geral e especial. A Alemanha, por meio dos estudos sobre direitos fundamentais, conceitos jurídicos indeterminados e princípios da proporcionalidade, segurança jurídica e proteção da confiança. E a Common Law anglo-americana, que nos brindou com a unicidade de jurisdição, o due process of law, as teorias sobre regulação e agências e a concepção das parcerias público-privadas. Costuma-se acrescentar, ainda, o papel da doutrina social da Igreja, que muito trabalhou a ideia de função social da propriedade da subsidiariedade estatal. Por fim, registre-se que foi em 1819, em Paris, que se criou a primeira cátedra de Direito Administrativo, sendo que, no Brasil, ela somente veio a surgir com o Decreto 608/1851. A primeira obra doutrinária brasileira foi publicada apenas em 1857, em Recife,
com o nome de Elementos de Direito Administrativo Brasileiro, do autor Vicente Pereira do Rego.